Olá, caros e queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo, mais uma aula aí de Direito Processual do Trabalho. Como eu falei para vocês, pessoal, nós encerramos na aula passada o conteúdo de Direito Coletivo do Trabalho. Então, a minha meta com vocês era cumprir com a ementa de Direito Coletivo do Trabalho no primeiro bimestre. E agora, no segundo bimestre, nós entraríamos em processo do trabalho. Mas, para minha surpresa, nós conseguimos acabar até que antes com o direito coletivo do trabalho. E antes de ingressarmos aí no segundo bimestre, nós já estamos começando com o direito processual do trabalho. Então é interessante isso para nós, porque nós podemos explorar um pouco mais o conteúdo, trazer até mais matérias para vocês, diferente até do que está na própria ementa, acrescentando um conteúdo aí que vocês tanto precisam para enfrentar futuramente aí as provas, os concursos e até mesmo a vida profissional. Tá bem? Então hoje nós começamos o tema de organização da Justiça do Trabalho. Então eu fiz previamente essa introdução com vocês e agora nós damos continuidade a todo este conteúdo da organização da Justiça do Trabalho. Como nós falamos anteriormente, pessoal, da história do direito da organização da Justiça do Trabalho, agora nós começamos a falar então a partir aí do artigo 111 até o artigo 116 da nossa Constituição Federal. Então façam também o acompanhamento da aula a partir aí destes artigos. Então, se vocês tiverem aí a Constituição Federal, já abram neste artigo, no artigo 111A, que nós vamos começar a falar sobre ele. E é interessante, pessoal, nós entendermos que é uma aula muito técnica. Nós precisamos basicamente decorar vários desses artigos. Vocês vão observar que não tem uma possibilidade de apenas entendermos a situação e conseguirmos explicar. Muitos conceitos ali do próprio artigo nós precisamos de fato decorar para quando chegar de repente uma prova alternativa ou qualquer coisa do tipo, a gente consiga então acertar essas questões. Tá legal? Então vamos começar aí pela organização da Justiça do Trabalho. A organização da Justiça do Trabalho, nós temos a partir aí do nosso slide, o conteúdo que eu coloquei lá para vocês, o artigo 111 da nossa Constituição Federal define como órgãos da Justiça do Trabalho. Como terceiro grau, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Segundo grau, nós temos o Tribunal Regional do Trabalho. E ao longo aí das nossas aulas, vocês vão observar que o Tribunal Regional do Trabalho, ele é fracionado no país como um todo. E por conta desse fracionamento, ele é direcionado para cada região. Até então, ele era dividido por capitais. Porém, isso ao longo do tempo, da sua criação, ele foi então sendo dividido por regiões, como por exemplo o estado de São Paulo. Ele possui então duas regiões, por conta justamente do volume de processos que existem aqui no estado de São Paulo. Então nós temos a segunda região, que fica na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, e também temos a 15ª região. A 15ª região sediada em Campinas, que aí abraça a nossa região aqui do Vale do Paraíba. Tá legal? Então temos um total de 24 regiões, sendo que o estado de São Paulo é o único estado que possui então duas regiões do Tribunal Regional do Trabalho, tá bem? E também temos os juízes do trabalho, que são aqueles juízes singulares que estão sediados aí nas varas do trabalho em suas comarcas, tá legal? Então consideramos que fazem parte do primeiro grau. E a partir daí, pessoal, é interessante nós entendermos
que este Tribunal Superior do Trabalho, ele foi criado em 1946, quando de fato foi integrado aí ao Poder Judiciário, Por que foi integrado ao Poder Judiciário? Não fazia parte ainda do Poder Judiciário? Não. O Tribunal Superior do Trabalho, ele fazia parte do Poder Executivo. Na verdade, a Justiça do Trabalho como um todo, ela fazia parte do Poder Executivo, pois entendia-se que, na verdade, a Justiça do Trabalho tinha um papel administrativo, e não um papel judicial de, na verdade, resolver esses conflitos de uma forma judicial, executiva. Não tínhamos esse conceito antigamente. Como eu expliquei para vocês anteriormente, que a Justiça do Trabalho, ela veio, decorrente aí do Tribunal Rural, depois das juntas de conciliação, porque na verdade nós tínhamos um conceito mais administrativo, de resolução daqueles conflitos de forma mais pacífica. E hoje não, a nossa realidade ela é completamente diferente. Desde a emenda constitucional número 24 de 99, que acabou com as juntas de conciliação e julgamento, nós temos um papel muito mais abrangente da atuação do Poder Judiciário trabalhista nas relações de trabalho, onde através dos juízes singulares nós resolvemos essas questões. Mas efetivamente a integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário se deu a partir de 1946. Tá legal? E a sua sede, claro, em Brasília, por conta de ter uma abrangência jurisdicional em todo o território nacional. Tá bem? Então é isso que nós precisamos entender. E a partir da emenda constitucional 45 de 2004, essa emenda constitucional, pessoal, quem teve aula comigo no semestre passado, sabe o quanto eu falei sobre essa emenda constitucional 45 de 2004. Por quê? É uma emenda constitucional que trouxe uma estruturação para o sistema judiciário como um todo. Tanto é que alterou diversos artigos da nossa Constituição Federal, trouxe aí novas formas de atuação do Poder Judiciário trabalhista. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Inclusive, o artigo 111A, que é o início aí do nosso estudo, ele traz esta possibilidade aí de como ingressar no Tribunal Superior do Trabalho. Então, criou-se, claro, regras para poder, então, ingressar neste Poder Judiciário no TST. Então, vamos fazer a leitura, pessoal. Não se assustem aí, na verdade, com a quantidade de informação no slide, mas eu fiz questão justamente de fazer essa transcrição completa do artigo 111A para que a gente pudesse entender o conceito como um todo. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Como que eu consigo ingressar no TST? Então imaginem vocês aí, Será que eu consigo ingressar no TST? Eu, Júnior, aqui, advogado, será que eu conseguiria ingressar no TST? Então vejam, o que o artigo 111A ele nos diz? O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por 27 ministros. Então é a primeira ideia que nós temos. Nossa, então lá dentro do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos 27 ministros. Então vocês podem até pensar, o Júnior, mas para atuar para o Brasil inteiro é pouco. Claro, é pouco. Só que, claro, pessoal, a gente sempre tem que entender que por trás desses 27 ministros, nós temos uma infinitude de pessoas trabalhando, de auxiliares desses ministros. Os ministros, na verdade, são
apenas representantes, direcionam ali como que de fato aquele trabalho deve ser conduzido, mas o operacional mesmo é conduzido realmente por estes profissionais que estão aí por detrás desses ministros, tá legal? Então, quando a gente observa todo esse cenário, vocês podem multiplicar aí por 5, 6, 7, esses 27, tá? Então, é muito maior do que isso, tudo bem? Escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então, vejam, segunda situação que nós temos que entender. Somente brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então essa idade ela é necessária para ingresso aí no TST. 35 anos de idade, eu já consigo entender que este profissional ele já possui uma vivência, né? Quando que a gente sai da faculdade? Saímos da faculdade aí com 22, 23, 24 anos de idade. E aí, como que eu vou ter uma experiência já para ingressar num TST? Então eu preciso caminhar um pouco, né? Conhecer melhor, trabalhar melhor, ter essas malícias, um aprofundamento da legislação, da doutrina, para que eu consiga de fato julgar. Tá bem? Então, de 35 a 65. Guardem isso com vocês. 27 ministros brasileiros de 35 a 65 anos de idade. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico, conhecimento técnico. Conhecimento técnico, onde essa pessoa ela tem que dominar a matéria jurídica. Então, conhecimento técnico inquestionável. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Reputação ilibada não está relacionado com conhecimento técnico. A reputação ilibada já está direcionada para quê? Para esta sua reputação na sociedade. Como que ele se comporta? É um profissional exímio? É um profissional que atua com discrição? É um profissional que atua de forma ética? Como que é a reputação dessa pessoa? Então eu preciso entender esse cenário também para escolher aquele profissional como ministro. Nomeados pelo presidente da República após a aprovação absoluta do Senado. Então quem que nomeia? Quem nomeia é o presidente da República, mas ele precisa ser sabatinado aí pelo Senado. O Senado Federal precisa então, antes, verificar se de fato este profissional preencheu todos esses requisitos. Se ele tem mais de 35 anos, ou menos de 65 anos, se ele tem o notável saber jurídico, se a reputação ilibada, a reputação dele ela é ilibada. Então tudo isso precisa ser analisado. Ele é brasileiro mesmo ou não? Então quem vai investigar toda essa situação é o próprio Senado. E logicamente que o Senado vai fazer como uma prova oral com esse profissional. Deixa eu verificar se de fato ele está pronto para ingressar no TST. Tudo bem? Então a leitura e o entendimento deste caput, ele é fundamental. Por quê? As provas que nós encontramos por aí, pessoal, questiona se de fato o TST, qual é a idade para ingresso no TST. E aí você tem lá as questões de 30 a 35, de 35 a 60, de 35 a 65. Tá vendo? Tem como entender? Tem que decorar. Tá joia? Então vamos entender o caput. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á por 27 ministros
escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após a aprovação absoluta do Senado. Maravilha, vocês têm que falar isso de olho fechado, tá bom? Tranquilo? Como que se compõe, então, esses 27 ministros? Como que ele é composto? Os 27 ministros, eles são compostos a partir de 1/5 destes 27 ministros precisam ser dentre advogados, olha eu aí, dentre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de exercício profissional. Com mais de 10 anos de exercício profissional. Então, 1/5 dentre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de exercício profissional. Beleza. 1/5, então, pode ser formado através de advogados. Nossa, então advogado pode ingressar no TST? Pode. Através do 5º Constitucional. O 5º Constitucional. Tá legal? Que é justamente esta possibilidade trazida pelo inciso 1º do artigo 111A. E o inciso 2? E os demais? Os demais, eles serão dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira. O que são juízes oriundos da magistratura de carreira? Ou seja, ele passou inicialmente no concurso da magistratura. Ele foi juiz lá atrás. E aí depois ele foi nomeado para o Tribunal Regional do Trabalho. E agora ele está sendo convidado a participar do Tribunal Superior do Trabalho. Então, advogado que entrou no Tribunal Regional do Trabalho através do 5º Constitucional, ele pode ser nomeado através deste inciso 2º? Não. Por quê? Porque o inciso 2º, ele fala dentre juízes oriundos da magistratura de carreira. E o advogado que ingressou no Tribunal Regional do Trabalho, através do 5º Constitucional, não é juiz de carreira. Então ele não pode utilizar da prerrogativa do inciso 2º para ingressar no Tribunal Superior do Trabalho. Somente através do inciso 1º. E nós encontramos advogados e membros do Ministério Público dentro do Tribunal Regional do Trabalho? Sim. Nós temos também. Vocês vão observar o próximo artigo, que é o 112, fala justamente do Tribunal Regional do Trabalho, onde há a possibilidade de ingressar no Tribunal Regional do Trabalho através deste 5º Constitucional, onde advogados e membros do Ministério Público podem ingressar. Mas daí depois, para entrar no TST, tem que ser da mesma forma, através desse inciso 1º, não através do inciso 2º. Porque no inciso 2º, somente através de juízes, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Beleza, pessoal. Entendida esta composição dos 27 ministros, eu consigo, então, a partir de agora, entender como que, de fato, o Tribunal Superior do Trabalho, ele se organiza. São 27 ministros. Dentre esses 27 ministros, eu tenho 1/5 que se forma através de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de exercício profissional. E depois os demais através dos juízes dos próprios tribunais, oriundos da magistratura de carreira. Fechou, pessoal. Fechou. Eu já consegui entender o contexto da formação do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? A lei, o parágrafo 1º, ele coloca o seguinte:
a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Pessoal, tudo o que o Tribunal Superior do Trabalho faz é através de uma autorização legal. Ele tem essa competência na própria legislação. A legislação dá a este profissional, a este tribunal, a competência de atuação. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Tá legal? Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Aqui é interessante. Vejam que o Tribunal Superior do Trabalho, além de julgar os recursos que chegam a ele através do Tribunal Regional do Trabalho, eles também têm outras funções. E é esta função que nós vamos estudar agora. O parágrafo 2º ele coloca: funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Vamos fazer aqui uma pausa? Pessoal, formação. Quando vocês passarem no concurso da Magistratura do Trabalho, vocês vão ter que passar por uma escola de formação. Escola essa ensinando como que você vai proferir uma sentença, qual que é o procedimento para marcar audiência, como que você deve se comportar na audiência, até mesmo um aparato psicológico. Porque, pessoal, vocês sabem muito bem que não é fácil lidar com testemunha que mente em juízo. Não é fácil, pessoal, lidar com o reclamado, com a empresa que não quer pagar corretamente. Então é difícil a gente lidar com situações como essa, onde o juiz, se ele não tiver o discernimento, se o juiz não tiver a capacidade de lidar com essas situações, ele vai de fato ali ficar perdido, não sabendo como lidar. E muitas vezes a gente se depara com juízes psicologicamente perdidos. Então isso faz parte da escola de formação. Vai ensinar como que esses juízes precisam então atuar no dia a dia. Da mesma forma, aperfeiçoamento. Por que aperfeiçoamento? Vejam, pessoal, nós passamos por uma reforma trabalhista em 2017. Muitos juízes começaram a sair, falaram por aí: olha, eu não vou aplicar essa reforma trabalhista, não. Essa reforma trabalhista ela é inconstitucional. Começaram, inclusive, a dar entrevista falando disso. E aí o Tribunal Superior do Trabalho falou: opa, vem aqui. Vocês vão vir, todos os juízes do Brasil inteiro, vocês vão fazer essa escola de formação, de aperfeiçoamento. Por quê? Eu vou ensinar vocês como que vocês devem, então, conduzir a reforma trabalhista. Como que vocês devem, então, aplicar a reforma trabalhista na prática. A partir dali, então, os juízes, os desembargadores, após esse aperfeiçoamento técnico, passaram, então, a cumprir com a reforma trabalhista nas suas decisões. Agora nós estamos num período pandêmico. Vejam, este período agora, nós tivemos diversas medidas provisórias. Eu tenho uma legislação 14.020 de 2020. Os juízes, por enquanto, ainda não sabem como aplicar isso. Por que não sabem como aplicar isso? Porque muitas vezes tanto o empregado quanto o empregador tem razão. É o empregador que não está conseguindo produzir por conta da pandemia e o empregado que não está recebendo porque o empregador não tem dinheiro. Então vejam, quem que está com a razão? Os dois. E aí, como que você vai julgar diante disso? Aí, logicamente, que o Tribunal Superior do Trabalho vai, então, ensinar esses profissionais a julgarem esses casos tão complexos. Tudo bem? O papel do TST, a gente sabe que é a uniformização das jurisprudências.
uniformização da jurisprudência. Esse é o papel do TST. E a partir daí, logicamente, que essa escola de formação e aperfeiçoamento ensina isso. Vai ensinar, então, como que esses profissionais precisam atuar no mercado. Tudo bem? Então, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Tá aí, pessoal. O TST é responsável também por isso, por esta formação, por este aperfeiçoamento desses profissionais, tanto juízes quanto desembargadores. E qual que é a segunda função do Tribunal Superior do Trabalho? Além da escola de formação e aperfeiçoamento, o Tribunal Superior do Trabalho, ele também tem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O que é esse Conselho Superior da Justiça do Trabalho? É um conselho composto por seus ministros com o intuito de administrar, gerir a parte financeira, orçamentária, patrimonial de todos os tribunais regionais do trabalho do país inteiro e de todas as varas do trabalho do país inteiro. Quando você entra numa vara do trabalho, num tribunal, primeira coisa que você se depara que está lá na porta. Quem que está lá na porta, lá de preto, esperando lá você entrar pelo detector de metal? Quem que está lá? O guarda. E este guarda, quem que paga ele? Precisa de uma licitação. Quem que vai controlar essa licitação? Quem que vai controlar o pagamento do salário deste terceirizado? Da mesma forma, quando você entra numa vara do trabalho, num tribunal, tá lá tudo limpinho. Quem que faz a limpeza daquele local? Então vejam, todos esses custos, essas questões aí burocráticas de licitação, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem que controlar. Ele vai controlando, então, como que é necessário conduzir essas questões. Como que, de fato, o tribunal, ele deve, então, direcionar o dinheiro aonde ele recebe. Pessoal, vocês sabem aí, se vocês observarem na história do nosso país, nós tivemos, vocês sabem, conhecem, né, sobre a história do Tribunal da Barra Funda, onde o Lalau, lembram disso? Não sei se não é da época de vocês, mas acredito que vocês lembram. Um juiz que simplesmente era responsável pela parte orçamentária do tribunal, ele se apropriou de milhões na construção do tribunal. E aí, logicamente, quem que detectou isso? Opa, Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, através do Conselho Superior, começou a identificar, poxa, peraí, está tendo muito gasto naquele tribunal. Alguma coisa existe de irregular ali. Então é onde o Tribunal Superior do Trabalho detectou, abriu o processo administrativo e identificou, afastou o juiz, enfim. Então essa responsabilidade também cabe ao Tribunal Superior do Trabalho, essa função administrativa, orçamentária, de gestão. Tá bem? E aí depois, parágrafo 3º, nos coloca o seguinte: compete ao Tribunal Superior do Trabalho também processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem competência de processar e julgar aquelas situações onde ele precisa afirmar a sua competência para julgar determinados processos, conduzir determinadas situações. Tudo bem? O Tribunal Superior do Trabalho tem essa competência. E depois aqui por último, pessoal, só para a gente poder finalizar com esse conteúdo do Tribunal Superior do Trabalho,
os magistrados do TST recebem o título constitucional de ministros. Então, nós temos os juízes do trabalho, que fazem parte da vara do trabalho. São os juízes singular. Juiz singular. E depois nós temos os desembargadores, que estão nos tribunais, e os ministros, que estão no Tribunal Superior do Trabalho. E a composição do Tribunal Superior do Trabalho? Nós temos o Tribunal Pleno, que ele tem uma função administrativa, onde o conselho funciona através dali, a escola de formação, tudo através do Tribunal Pleno. Quando uma súmula ela vai ser publicada, uma orientação jurisprudencial, precisa através do Tribunal Pleno, onde todos os 27 ministros fazem parte, votam, tá certo? Para que aquilo, então, aconteça. Tribunal Pleno composto por todos os ministros. E tem uma função mais administrativa. Depois, a seção especializada em dissídios coletivos. Já falei várias vezes sobre essa seção especializada de dissídios coletivos. Até na aula passada, nós falamos da greve, quando eu citei para vocês uma orientação jurisprudencial número 11. Não sei se vocês lembram, falando sobre a greve. Quando nós temos um dissídio coletivo, a heterocomposição, nós vamos protocolar aquilo no tribunal. O tribunal, então, remete aquilo a uma decisão que nós temos, então, a sentença normativa. Lembram disso? Sentença com efeito de norma. Cabe recurso dessa sentença? Cabe. O recurso vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Quando chega até o Tribunal Superior do Trabalho, ela vai direto para a seção especializada em dissídios coletivos. Tudo bem? Tranquilo? Essa seção especializada que tem, então, por obrigação aí receber esses dissídios, esses recursos advindos do Tribunal Regional do Trabalho, dos dissídios coletivos, das sentenças normativas. E depois a seção especializada em dissídios individuais. Vejam, pessoal, pelo próprio nome, seção especializada. Eu tenho casos específicos, onde essa seção especializada irá decidir casos específicos com repercussão nacional, com repercussão para todos os trabalhadores. Tá legal? Decisões que envolvem todos os trabalhadores. E depois as turmas. As turmas, elas ficam responsáveis aí pelo recebimento de todos aqueles recursos que vêm, então, do Tribunal Regional do Trabalho. Então, quando protocola um recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho, e ali ele profere um acórdão, eu ainda quero recorrer, não estou satisfeito. Eu vou, então, recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho. E aí o Tribunal Superior do Trabalho vai sortear e cair em uma dessas turmas. E essas turmas, então, vão julgar o recurso de revista simples, originário ali do Tribunal Regional do Trabalho. Então tem essa divisão, tá legal? Dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. E claro, né, sendo um ministro aposentado ou exonerado aí do Tribunal Superior do Trabalho, ele fica impedido de advogar por 3 anos perante o TST. É justamente para evitar aquela proximidade, né, com aquele ex-companheiro de trabalho. Beleza, pessoal? Espero que tenham todos entendidos. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, me mandem aqui por e-mail, que aí eu faço uma revisão ou então tiro a dúvida de vocês posteriormente. Tá legal? E aí eu deixei os exercícios para vocês poderem fazer e me entregarem ainda hoje, que vai aí compor como presença, apenas um requisito formal aí. Tá legal? Mas aí na aula que vem nós entramos em Tribunal Regional do Trabalho, os juízes do trabalho, entendendo a organização da Justiça do Trabalho como um todo. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.